O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de gente. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Senhor. Hoje nós celebramos o nosso terceiro domingo do tempo comum. Estamos praticamente no início do tempo comum. O tempo comum é um dos tempos mais extensos, mais longos do calendário litúrgico, são 34 semanas. Nós vamos seguir no tempo comum até Quaresma, depois será interrompido pela Quaresma e o tempo pascal, e depois retomamos o tempo comum até a festa de Cristo Rei do Universo, lá no final de novembro. Ou seja, é um tempo muito extenso. Por que esse tempo é tão longo? Porque esse tempo é marcado pela vida pública de Jesus. A característica principal da liturgia de todas essas 34 semanas é sobre a missão de Jesus. E por que saber tanto sobre a missão de Jesus? Porque é nela que nós baseamos, inspiramos e vivemos a nossa missão. Assim, a vida pública de Jesus tem a ver com a nossa vida pública, com o nosso ser no mundo, o nosso ser cristão. É com ele que nós aprendemos a ser cristão. Porque de nada adianta dizermos que somos cristãos se nós não pautarmos a nossa vida nas ações de Cristo, naquilo que ele viveu, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele pregou. Se você quer ser um autêntico cristão, não tire os olhos da vida pública de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E é disso que fala a liturgia desse terceiro domingo, que nós estamos iniciando esse tempo litúrgico praticamente. Depois de termos celebrado o ciclo do Natal, termos celebrado a sua manifestação ao mundo e o seu batismo, agora nós celebramos sua missão e
a nossa missão, sobretudo. Não teria sentido algum se nós ficássemos só há 2000 anos atrás e aquilo que Jesus fez não fosse luz para a nossa missão, para a nossa ação no mundo. E então, como anda a sua ação no mundo? Como anda a sua missão? Você tem se comportado como uma pessoa cristã? A liturgia de hoje tem uma parte que fala da razão da nossa missão. Nós estamos no mundo para tornar o mundo melhor. Vimos na primeira leitura do livro do profeta Isaías, que aliás é uma leitura que nós vimos lá no tempo do Natal, que o mundo estava envolto em trevas. O que isso significa? Que há muita coisa a ser mudada no mundo. E essa mudança não vai acontecer de uma forma mágica. Essa mudança vai acontecer, ou seja, essas trevas serão dissipadas se nós formos luz no mundo. É por isso que no Natal demos ênfase ao tema da luz. E o tema da luz volta no início da vida pública de Jesus, porque ser discípulo de Jesus é também ser luz do mundo. Ele vai dizer num outro texto bíblico que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, dar gosto ao mundo, iluminar as coisas escuras, trazer leveza para o mundo. O cristão é aquele que traz esta leveza ao mundo. Se você está sendo uma pessoa pesada, com comportamentos pesados, você não está sendo cristão. Ser luz é ter essas atitudes que nos fazem semelhantes a Ele. Por isso Isaías, nessa primeira leitura, vai dizer que o mundo estava envolto em luz, mas que nesse tempo tão tenebroso, tão difícil, vai brilhar na escuridão a luz das luzes. O profeta já vai anunciar a vinda de alguém que seria a luz do mundo, o Filho de Deus. Essa profecia vai se confirmar no Evangelho muito tempo depois, e o próprio evangelista vai dizer: isso é para confirmar aquilo que disse o profeta Isaías: quem habitava nas sombras da morte verá a luz. É uma leitura de esperança. Mas para que tudo isso aconteça, depende das nossas ações. E aí nós temos o texto da segunda leitura, da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo escreve a essa comunidade que ele tinha um carinho muito especial, dizendo para eles que a atitude que eles estavam tendo não era uma atitude de discípulos de Cristo, porque naquela comunidade estava acontecendo divisões. E quando acontece divisões na igreja, a igreja se enfraquece e se distancia do reino de Deus. Esse reino de Deus anunciado, que estava próximo por Jesus, vai se distanciando à medida que a comunidade se divide, vive em contenda. Isso não é bom. Quando uma comunidade se divide, é um mau sinal. A comunidade está enfraquecendo, a comunidade está se distanciando de Deus. Por isso, Paulo enfatiza: nós precisamos estar unidos a Ele e a mais ninguém, porque naquele tempo começavam a surgir lideranças que se colocavam, se apresentavam como se fosse o próprio Messias, ou maior que ele. Isso não é diferente hoje. Às vezes nós vemos, sobretudo nas redes sociais, gurus que aparecem
e que tem a última palavra, que a sua palavra é lei. Ah, porque fulano disse isso. E porque disse isso, ponto final. Disse a verdade. Quantas pessoas seguem esses gurus virtuais, achando que eles são maiores que a própria igreja, maior que o Papa, e pasmem, maior que Jesus Cristo. Naquele tempo acontecia a mesma coisa, embora não existissem redes sociais. Paulo detecta que tem grupos seguindo Paulo, ele mesmo, tem grupo seguindo Cefas, tem grupo seguindo outros que vão aparecendo, Apolo, e grupos que seguiam Jesus. Eles estavam em dúvidas. E Paulo tratou de elucidar essa dúvida. Primeiro, ele esclarece que ele não queria seguidores, admiradores. Ele era um mero instrumento de Deus. Olha a humildade de Paulo, não querendo usurpar o lugar de Jesus. Ele vai dizer: eu sou instrumento dele, eu não sou ele. Então não me siga. Às vezes a gente vê, vem determinado padre na comunidade, padre fulano de tal, que é famoso, e a igreja fica abarrotada porque aquele padre faz milagres, porque aquele padre tem uma postura tal, e todo mundo segue aquele padre como se ele fosse Jesus Cristo. Paulo chama atenção para isso. Quando nós procedemos assim, nós estamos desvirtuando o próprio cristianismo e a cruz de Cristo. Se você segue um determinado líder que não é Cristo, você não está seguindo a Cristo. Tenha clareza disso. E Paulo nos alertou isso há mais de 2000 anos. E continuamos repetindo esse mesmo erro na igreja, quando nós seguimos determinado líder religioso como se ele fosse Jesus Cristo. Paulo nos faz esse alerta e vai dizer: por acaso fui eu que morri na cruz por vocês? Para que eles possam voltar o seu olhar para a cruz, porque às vezes nós desviamos nossos olhares para outras coisas que não é a cruz de Cristo. Quando nós tiramos o nosso olhar de lá, nós possibilitamos que os nossos olhos vá para outros recantos, outros cantos, outras coisas que não é Deus. Por isso esse alerta é muito importante, e no início desse tempo litúrgico é fundamental para nós pensarmos a nossa missão, o nosso discipulado e a nossa vida pública. O Evangelho tem duas partes. A primeira é um contexto, o contexto que Jesus aparece na sua vida pública. Um contexto de trevas, como disse Isaías, um contexto de escuridão, um contexto de muitas coisas tristes que estavam acontecendo, muita violência estava acontecendo. Por que sabemos disso? Porque o texto inicia que, ao saber que João Batista tinha sido preso, ou seja, ao ser preso, é sinal de que ele estava sendo vítima de violência. E Jesus surge nesse contexto de muitos sendo presos por estarem defendendo as propostas de Cristo. E ele vem então para ser a luz no meio dessa escuridão. Só que sozinho, por mais que ele seja filho de Deus, ele deixou claro que não conseguiria fazer as coisas sozinho. Um dos grandes erros que nós temos é nós cruzarmos os nossos braços e esperar que Cristo faça tudo por nós. Ele é Deus, ele pode fazer tudo, e eu não faço nada, eu não faço a minha parte. Só que não é isso que ele ensinou para nós. Ele nos ensinou que ele faz a parte dele, é fiel à parte dele, e nós temos que fazer a nossa. Quando nós fraquejamos, nos omitimos na nossa parte, é claro que as coisas não vão sair bem.
E é por isso então que ele chama discípulos, apóstolos, para estarem com eles. Ele desejou reunir companheiros para anunciar a boa nova, a aproximação do reino. E nós temos então no evangelho de hoje os 4 primeiros discípulos. Os 2 irmãos, André e Pedro, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esses 4 foram os primeiros a serem chamados. E foram chamados no cotidiano das suas vidas. Estavam no trabalho, recolhendo redes, consertando redes com a família, e Jesus passa e os chama. É assim que ele passa na nossa vida. Não espere uma ocasião especial para ouvir o chamado de Deus. Talvez ele já tenha passado várias vezes na sua vida, mas tão preocupados com os seus afazeres, você não o percebeu. Eles perceberam e prontamente responderam. E a partir daquele momento, Jesus confere a eles uma nova missão: ser pescador de gente, resgatar vidas, resgatar almas. Essa é a essência da nossa missão. Se não estamos resgatando vidas, socorrendo vidas e almas, nós não estamos sendo discípulo de Jesus. Está clara a proposta neste chamado que ele faz aos 4 primeiros discípulos. E assim, ele vai mostrando para nós esse chamado na nossa vida. Estamos prontos para a missão? Estamos prontos para dar testemunho de Jesus na nossa vida pública, no nosso ser? É a provocação que o evangelho de hoje nos faz. E hoje nós temos também aqui um Mateu tão pequenino que veio para receber o sacramento do batismo. O Mateu não sabe o que ele vai receber hoje, mas suponho que os pais e os padrinhos sabem o que eles estão conferindo ao Mateu. Eles trouxeram o Mateu aqui hoje porque eles querem que o Mateu seja católico, é isso? Seja uma pessoa que professe a fé católica. Vocês fizeram uma preparação para isso. É claro que é uma preparação de um dia só, de uma tarde só. É a vida que vai ensinar para vocês, e aquilo que vocês já sabem, para ensinar para o Mateu o que é ser católico, o que é ser cristão, o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Se vocês não ensinarem, ele não vai aprender, porque a vida vai ensiná-lo de uma forma muito cruel. Então é preciso que vocês, pais e padrinhos, ensinem o Mateu o que é ser cristão. Porque a gente vê muito adulto que não sabe o que é ser cristão, porque talvez não tiveram catequese, talvez não tiveram pais que os ensinassem, talvez não tivessem padrinhos adequados. Por isso que ao escolher os padrinhos, vocês pais devem ter escolhido a dedo o padrinho do Mateu. Vocês não escolheram qualquer pessoa, porque padrinho a gente escolhe. E a gente deve escolher o melhor. Penso que qualquer pai, qualquer mãe quer oferecer o melhor para os seus filhos. Quando eu vejo um pai dizendo, ou uma mãe dizendo que se arrependeu do padrinho que escolheu, eu fico imaginando, que péssima escolha você fez. Você deu algo que não era bom para o seu filho, para a sua filha. Porque se o padrinho não cumprir a missão de padrinho, ele vai envergonhar o seu afilhado. E a gente espera que o afilhado, ao crescer, ele diga, eu quero ser como o meu padrinho, como a minha madrinha. Por isso vocês precisam ser exemplos para ele. E exemplo não é só você dar conselhos, é você ser de fato um exemplo. Vir à missa, ser um fiel católico, dizimista, fazer o bem, ajudar o próximo, ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra.
uma pessoa religiosa, que reza em casa, que reza na igreja. E aí então, quando o Mateus olhar para os seus padrinhos, ele vai sentir orgulho de ver o padrinho que tem. Eu não digo tanto dos pais, porque pai, a criança não escolhe. Ninguém escolhe os pais para nascer. Mas padrinho a gente escolhe. Por isso, toda a exigência da igreja recai sobre os padrinhos. Padrinhos devem ser aqueles que vão ser um segundo pai e uma segunda mãe, em edição melhorada, porque foram escolhidos, selecionados. Por isso, serve para todos vocês. Ao escolherem padrinhos, escolham o melhor. E se você não se sente preparado para ser padrinho e for convidado, diga não. Ou então se prepare, porque padrinho é uma grande responsabilidade, padrinho e madrinha. Eles precisam ser luz, precisam ser exemplo, como mostrou o Evangelho, a primeira leitura e as demais leituras.